Cheguei, Brasil. Tô de volta. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá você? Tudo bem? Bora para mais um vídeo? É isso aí. Espero que você esteja muito bem, esteja com saúde, esteja bem, né? Na medida do possível. Bom, o assunto do vídeo de hoje é a tal lei da semeadura e da colheita. Será que realmente a pessoa colhe aquilo que planta, como diz a Bíblia? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, com certeza você vai saber o que nós vamos falar aqui no conteúdo desse vídeo. Então, por isso, eu quero pedir para você a sua gentileza, quero pedir para você ficar à vontade aqui comigo, não arredar o pé, assistir o vídeo completo, porque certamente vai ser importante o assunto desse vídeo. Certamente você vai refletir e vai poder depois colocar aí a sua opinião, seu ponto de vista nos comentários deste vídeo, tá certo? Muito bem, então não arreda o pé, fica comigo até o final, porque nós vamos falar muitas coisas importantes no conteúdo desse vídeo, tá bom? Olha, a questão é a seguinte: antes da gente partir para o assunto propriamente dito, eu já quero pedir aos amigos que nos assistem, os amigos que nos assistem aqui, que ainda não são inscritos, por favor, por gentileza, se inscreva aqui, tá? Se inscreva aqui, depois você aciona o sininho das notificações. Você pode também compartilhar. Compartilhe para outras pessoas, para seus amigos, para a sua família. Você pode também comentar, colocar a sua opinião nos comentários desse vídeo, tá bom? É muito importante, é válido demais. Ajuda muito o nosso canal. Com certeza eu estarei lendo os comentários de vocês e estarei respondendo na medida do possível. E no final de tudo você vai dar a sua avaliação para o nosso conteúdo. Se você gostar do nosso conteúdo, do que nós vamos falar aqui, você pode nos avaliar com um like, tá bom? Você pode dar um like. Se você não gostar, não tem problema, dá um dislike. Vai dar na mesma, a gente vai ser avaliado, tá? Então é isso, beleza? Já dei aí o meu recado, bora pro assunto do vídeo de hoje. Muito bem, o título desse vídeo é A Lei da Semeadura e da Colheita. Ela funciona? Ela é uma lei prática? Ela acontece de acordo com o que diz a Bíblia? A Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz o seguinte: não devemos duvidar. Não duvide, de Deus não se zomba. Não é assim que está escrito lá? De Deus ninguém se zomba, né? De Deus não se deixa escarnecer. Tem outra versão que diz assim: Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá, ele ceifará. E eu questiono aí, em cima desse versículo da Bíblia, sobre esta tal lei da semeadura e da colheita, se de fato ela funciona e como é que ela vai funcionar, para quem. Será que existe um público específico na vida de quem essa lei funciona? E quando o crente usa essa expressão de Gálatas 6, 7, quando ele usa esse texto, será que ele não está falando num termo de vingança? Será que ele não está se orgulhando, achando que o seu Deus de fato vai tomar as suas dores, que Deus vai estar
julgando, punindo as pessoas que venham, porventura, zombar do próprio Deus, zombar da sua fé. Será que é mais ou menos por aí? Muitos crentes, eu vejo que quando citam esse texto, falam nesse sentido, de que é uma ameaça. Ele coloca isso aí como uma ameaça para as pessoas que não creem como ele. Pessoas que não têm a mesma fé. Por exemplo, isso aí, né, se essa lei ela é válida, se ela é uma lei que ela frutifica, ela acontece, isso aí cabe muito para os ateus, né? Porque os ateus é a classe que mais zomba e escarnece do Deus dos crentes, do Deus da Bíblia. Então, se os ateus é essa classe que zomba, que escarnece do Deus da Bíblia, então certamente eles escolhem, né? A eficácia dessa lei é para essa classe aí. Mas vamos deixar os ateus de lado, vamos deixar esse povo aí de lado, né? No caso, nosso canal aqui trata sobre essas questões, nós vamos deixar de lado um pouco e vamos analisar aí alguns pontos sobre esta tal lei da semeadura e da colheita. Eu vou soltar um vídeo agora, para você, acompanhar essa matéria, tá? Você vai acompanhar aí e depois eu volto na sequência para a gente analisar alguns pontos aqui sobre essa matéria, tá bom? Então assista agora esse vídeo que depois a gente vai voltar, tá bom? Apontado como o maior serial killer brasileiro, autor de mais de 100 assassinatos, Pedrinho Matador foi executado neste fim de semana em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Um dos criminosos usava uma máscara do vilão Coringa, do desenho Batman, e ainda tentou degolar o ex-presidiário. Uma longa fila de inimigos. Esta é a principal dificuldade da polícia para esclarecer a morte de Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador. O ex-assassino em série, que passou mais de 4 décadas na cadeia, foi executado aos 68 anos em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, Pedrinho estava sentado em uma cadeira na calçada em frente à casa de parentes. Um carro preto que já tinha dado voltas no quarteirão parou. 2 homens de máscara desceram atirando. Um deles mandou uma mulher com uma criança entrar na casa. Com uma faca, um dos bandidos tentou degolar o ex-presidiário, que já estava caído no chão. E a história do temido Pedrinho Matador, que começou nos anos de 1970, terminou ali, a tiros e golpes de faca, assim como muitas de suas vítimas. Eu gostava de matar meus inimigos com prazer, né? Depois de deixar a cadeia em 2017, o ex-presidiário passou a viver de suas histórias. Algumas nem a justiça conhecia. Pedrinho tinha um canal no YouTube. Aqui já tomei tiro, já fui preso. Com a ajuda de uma psicanalista, ele escreveu um livro e preparava uma segunda obra. Nesse livro eu conto as histórias do passado dele, mas mostrando o aspecto psicológico que o levou a cometer todos esses crimes. O primeiro deles foi dentro de casa. Em entrevista ao programa Conexão Repórter, Pedrinho contou que fez sua primeira vítima aos 14 anos. Eu vou matar você, era a primeira. Depois, matou o próprio pai. Ele deu 21 facadas na minha mãe, eu dei 22 nele, porque eu tive que cortar o bico do coração dele, porque foi vingança, né? No presídio, onde passou mais de metade da vida, Pedrinho matou seus desafetos. Ele julgava e condenava. Chegou a tatuar na pele a frase, mato por prazer. Nos últimos anos, se dizia arrependido e se tornou evangélico. Hoje, eu sou o quê? Sou um escritor? Tô de volta, Brasil. É isso aí, tô de volta. Aí, você assistiu aí essa matéria falando aí sobre o maior serial killer do Brasil, Pedrinho Matador. Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao crime, tá? Quando eu coloco esse vídeo aqui, para você ver comigo, não é fazendo nenhuma apologia ao crime. Eu não acho interessante crime nenhum. Não acho interessante. Esse vídeo foi para nós analisarmos alguns pontos. A Bíblia, ela começa com essa lei da semeadura e da colheita
lá atrás, lá no livro de Gênesis. No capítulo 9 de Gênesis, ela vai falar, capítulo 9, verso 6, vai falar o seguinte, que Deus, ele, depois que o Noé saiu da arca com a sua família, com seus familiares, então Deus colocou para ele como uma regra universal, colocou essa lei como uma regra, uma lei universal. E ele diz o seguinte, que qualquer homem que derramar o sangue de outro homem, do seu semelhante, Deus requeriria o sangue das mãos deste malfeitor, desta pessoa, certo? E um pouquinho antes, Deus também até colocou lá uma regra seguinte, que qualquer animal que derramar o sangue de um homem, o sangue dele também seria requerido. Veja, olha aí. Então essa regra, a lei da semeadura e da colheita, vamos analisar ela nesse ponto de vista. Sobre crimes, sobre práticas, né, que colocam a vida do próprio ser humano em perigo, né? Aí nesse caso, como que um animal ele tem consciência? Vamos analisar esse ponto aí. Está lá em Gênesis capítulo 9, né? Gênesis capítulo 9. Olha o que diz. Lá diz o seguinte, que Deus requereria o sangue das mãos dos animais que derramassem o sangue de um ser humano. Ah, mas como? Como seria isso? Um animal, ele tem consciência? Como é? Essa lei não era dada para Noé? Como que um animal teria essa consciência de estar derramando sangue de uma pessoa? Será que tem algum sentido? Pois é, né? Interessante isso aí. Mas aí o homem, né? O homem, como ele é um ser consciente, então Deus advertiu a ele, dizendo, olha, se você derramar o sangue do seu semelhante, eu vou requerer de você também. Agora, detalhe. Quando o Adão pecou, antes dele pecar, Deus disse para ele também. Deus disse o seguinte, olha, Adão, abre aspas, porque no dia que tu comerdes, né, do seu fruto, certamente morrerás. Mas e aí? Depois que Adão comeu do fruto, ele morreu no mesmo dia? Não, né? Não morreu no mesmo dia. Nem ele, nem Eva, né, morreram ali no mesmo dia. Então, essas regras da Bíblia, elas intimidam, mas elas não acontecem. Elas não acontecem na íntegra, assim como está ali em cada texto, né? Então, se Adão não morreu quando comeu do fruto, junto com sua esposa Eva, e essa sentença que foi dada para Noé, após ele sair da arca, de que aquele que derramasse o sangue da mão, que derramasse o sangue de outro semelhante, seria requerido o sangue daquela pessoa, da mão desse criminoso, desse homicida. E aí, de fato, isso aconteceu? No decorrer da história? Será que todos os criminosos, os homicidas, eles realmente tiveram essa lei aplicada ao pé da letra? É isso que nós vimos aí no vídeo do Pedrinho Matador, o maior serial killer do Brasil. Um cara que cometeu mais de 100 homicídios. Ele derramou o sangue de pelo menos 100 pessoas. E o certo não seria, para que essa lei fosse aplicada ao pé da letra, derramou o sangue, tem o seu sangue também derramado. Que é também a lei do talião, né? Dente por dente, olho por olho, né? Ferida por ferida. Seria o mais óbvio isso, não é? A lei da semeadura, então, teria que ser aplicada ao pé da letra. Então,
Pedrinho Matador cometeu mais de 100 homicídios. O primeiro aos 14 anos, ainda adolescente, aos 14 anos, tá? Ele matou, né, o seu próprio primo. Depois ele veio a matar seu próprio pai. Que absurdo, não é? Com 22 facadas, dizendo ele que ele deu uma facada a mais porque deu a 22ª facada no seu próprio pai, porque tinha que cortar a ponta do coração do seu pai, enquanto seu pai havia matado sua mãe, matado a mãe do Pedrinho com 21 facadas. Veja aí o grau da vingança. Já era o segundo homicídio, né? E até então a lei da semeadura e da colheita não havia sido aplicada. Não havia sido aplicada. Para você que é um crente, para você que acredita na integralidade da Bíblia, na fidelidade da Bíblia, na inspiração da Bíblia como palavra de Deus, palavra divina, isso aí fica para você refletir. Para você refletir. Olha aí. O cara cometeu mais de 100 homicídios. Pagou 40 anos de cadeia. Foram 4 décadas de cadeia. E só morreu aos 68 anos de idade. Morreu aos 68 anos, também morto por seus matadores ali. Aí, detalhe, nesse período ele viveu muito tempo. Viveu muito tempo, o que seria uma grande injustiça, uma grande falha da parte de Deus, que sentenciou leis, como foi no caso de Adão e Eva, que eu já disse, que no dia que ele comesse do fruto da árvore do jardim, do meio do jardim, que Deus disse para ele não comer, no dia que ele comesse ele morreria. Ele não morreu. Deus disse para Noé que todo homem que derramasse o sangue de outro homem, também teria seu sangue, teria requerido o sangue dessa pessoa que ele derramou. E aqui, na prática, essa lei é uma lei universal. Inclusive os judeus descrevem, eles descrevem essa lei como as 7 leis de Noé, as 7 leis de Noé, as 7 leis noéticas, 7 leis universais, que ninguém precisa se converter ao judaísmo, basta guardar essas 7 leis que já está de bom tamanho. Os judeus falam assim, não é? Não precisa se converter ao judaísmo. Basta guardar essas 7 leis de Noé, 7 leis universal, que já está de bom tamanho. Então Deus sentenciou essas leis para a humanidade, depois do dilúvio, que aquele que derramasse o sangue do seu próximo teria esse sangue requerido de suas mãos. E no caso de Pedrinho Matador, como foi que aconteceu? Ele cometeu mais de 100 homicídios e não teve o sangue deles requerido de sua mão, Passou 40 anos na cadeia, se converteu a Jesus, se tornou um evangélico. E aí pode se tornar um evangélico mesmo depois de você matar seu próprio pai, cometer crimes hediondos, bárbaros, com requintes de crueldade? Ainda tem salvação para essa vida? Tem um texto no livro do profeta Isaías, capítulo 38, se não me falha a memória agora, que conta a história do rei Ezequias, que o rei Ezequias foi um homem que era muito bom, muito santo, muito justo, muito reto, mas que por alguma questão um dia ele veio a se desviar desses caminhos. E ele cometeu muitos crimes bárbaros, hediondos, crimes de guerra e etc, etc. E então, Deus, através de um profeta, veio e sentenciou a ele. Sentenciou ao rei Ezequias. E o rei Ezequias, num ato de comoção, se arrependeu, chorou, virou a cara para a parede, chorou ali e orou a Deus. E Deus envia de novo o mesmo profeta que havia sentenciado ao rei Ezequias para dizer ao rei que Deus havia ouvido o seu clamor, a sua oração, e que havia aceito o seu pedido de perdão, e que por essa causa estaria acrescentando ao rei Ezequias mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida. Não importa
Quantas crianças ele mandou matar com seu exército sanguinário, né? Quantas famílias ele destruiu, quantos povos ele extirpou. O interessante é o arrependimento dele diante de Deus, né? Deus não se preocupou com as crianças, com as mulheres, com os idosos, com os doentes que morreram ao fio da espada desse rei. Mas o importante foi o arrependimento desse rei. E nesse caso, no caso de Pedrinho, o matador, o importante não é requerer como punição o sangue dessas pessoas que ele derramou, né? O importante é que ele se arrependeu, aceitou Jesus, se batizou nas águas, se tornou um evangélico. O importante é isso, não é? E que também se tornou um escritor, chegou até a escrever um livro contando a sua própria história, a história de seus crimes, não é? E ele veio a morrer, né? Depois de muito tempo viver fartamente dentro da cadeia, aos 68 anos. E aí, vem a pergunta que não quer calar. Onde foi que a lei da semeadura e da colheita se cumpriu na íntegra, ao pé da letra, assim? Onde foi? Aí você, evangélico, vai dizer, não, Ed, mas aí você viu que ele também teve o seu sangue derramado. Vieram ali os matadores e mataram ele também. Não, mas o certo não seria ele morrer no primeiro que ele matou? Já seria certo dele morrer? Matou o primeiro, então era para morrer ali. E por que não morreu? Por que ele ainda teve que matar mais 99 pessoas? Né? Então, ao que me parece que o Deus da Bíblia, ele é a favor dos criminosos. E que basta se arrepender, dobrar o joelho, virar a cara para a parede, chorar, se arrepender, que está tudo certo. Depois você pode se tornar um evangélico e olha que a religião evangélica, o que tem de criminosos, de ex-criminosos, né? De ex-homicidas, que cometeram vários e vários crimes que não foram nem contabilizados pela justiça, mas, no entanto, só pelo simples fato de encontrar a religião lá dentro, né, do presídio, ele encontrar a religião, ele ter se arrependido, ele pôde se tornar crente. E muitos desses criminosos que pagaram suas penas para a justiça do seu país, da sua nação, e saíram após pagar a sua pena, saíram da cadeia e subiram nas plataformas, nos púlpitos das igrejas para contar com ar de orgulho os seus atos sórdidos, macabros e hediondos que praticaram num certo tempo da ignorância. Isso é uma coisa muito marcante na vida de um pregador. É ele ter uma vida preguiça, né, de crimes, de práticas absurdas, mas agora, porque ele é um pastor, porque ele é um pregador, um evangelista, um missionário, ele arranca aplausos do povo, ele arranca aplausos, suspiros, glória a Deus, aleluia, de muita gente quando ele conta o que ele fez no passado, como ele destruiu famílias, como ele matou crianças, filhos, adolescentes, inocentes, destruiu famílias, matou pais de família, não é? Isso tudo é muito aceitável no meio do povo religioso. Aí as pessoas, olha, glória a Deus, como Deus transforma a água, transforma da água para o vinho. Quer dizer que a história daqueles familiares que perderam seus entes queridos não conta. A dor, o sofrimento, a falta, não conta. O que conta é o arrependimento do indivíduo. É o arrependimento do indivíduo. Quantos crimes muitos indivíduos cometeram, que não é o caso do Pedrinho, porque o Pedrinho morreu, né? Foi morto também.
foi executado, assassinado, mas quantos criminosos que estão por aí afora pregando nos púlpitos das igrejas que estão vivendo muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. E é porque Jesus, não é, acrescentou seus dias de vida e se converteu. E a lei da semeadura e da colheita, onde é que fica? Como eu citei lá no livro de Gênesis, que Deus, após o Noé e sua família sair da arca, Deus sentenciou a humanidade, figurada em Noé, dizendo que a partir daquele momento, quem derramasse o sangue de um semelhante teria esse sangue requerido de suas mãos. Inclusive, Deus falou até para os animais que qualquer animal que derramasse o sangue de um ser humano seria julgado, no caso, seria julgado. Parece assim que os animais têm consciência, né? Aliás, vamos combinar que muitos animais têm muito mais consciência do que certos seres humanos, né? Vamos combinar isso aí? Tem certo ser humano que não tem consciência de um animal que é considerado irracional. A bem da verdade. Então, meus amigos, eu deixei aí esse vídeo, é um vídeo muito quente, com certeza vai mexer com a opinião pública, a opinião de cada pessoa, né? Você que é um racionalista, coloque a sua opinião, coloque nos comentários do vídeo. Você que é um religioso, um evangélico, um católico, um espírita, não importa. O que você achou? Qual é o seu argumento? Coloque aí para a gente ficar sabendo. É claro, né? É claro que os evangélicos vão falar que essa lei aí, lá no Velho Testamento, não tem mais eficácia, porque Jesus veio e ele, né, abrandou as leis e tudo, agora é a lei do amor, não é? Mas os crimes estão acontecendo aí, né? Acontecendo aí. E aí basta a pessoa ir lá na igreja, se converter, dobrar os joelhos, se converter, aceitar Jesus, que tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá bom, minha gente? Então é isso. O vídeo era esse, o assunto era esse. E agora comentem, compartilhem bastante, deixe o like. E até o próximo vídeo.